Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21. Estaremos lendo apenas dois versículos, o 21 e o 22. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, aonde nós encontramos o seguinte: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu já trouxe uma mensagem, não tem muito tempo atrás, neste mesmo capítulo, neste mesmo contexto, e eu preciso explicar o contexto aqui, porque hoje nós estaremos nos focando apenas nestes dois versículos. E o contexto aonde esses dois versículos estão inseridos é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Nesta primeira viagem missionária, eles passaram por diversas cidades, evangelizando, pregando o evangelho do reino de Deus e, para a glória do Senhor, fazendo novos discípulos de Cristo. E no texto que nós acabamos de ler, eles estão na cidade de Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos ali, eles decidem voltar, e justamente para as três últimas cidades, por onde eles já haviam passado. Agora, acontece que naquelas três cidades, que são Antioquia, Icônio e Listra, Paulo e Barnabé tinham sofrido uma grande perseguição. Em Antioquia, eles foram expulsos. Ao saírem de Antioquia, foram para Icônio, e em Icônio foram ameaçados de morte. Ao saírem de Icônio, foram para Listra, aonde a perseguição foi tão intensa que chegaram a apedrejar o apóstolo Paulo, que foi dado até como morto. Mas o texto diz que depois dele ser dado como morto, ele se levantou e seguiu viagem, né? Então, a perseguição foi grande. Eles não eram bem-vindos naquelas cidades, Antioquia, Icônio e Listra. Agora, não confundam esta cidade de Antioquia com a cidade de Antioquia de Atos capítulo 13, que foi a cidade onde estava ali, onde ali havia a primeira igreja gentia, que cresceu extraordinariamente, né? E foi daquela igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé partiram na sua viagem missionária. E por que é que Paulo e Barnabé decidiram voltar para estas três cidades onde eles já tinham sido perseguidos? Eles corriam risco de morte, irmãos, ao passar por aquelas cidades. Os judeus daquelas cidades que não haviam se convertido a Cristo odiavam Paulo e Barnabé, porque não estavam dando crédito que Jesus era o Cristo, o Messias tão aguardado pelos judeus. Então era um risco muito grande, mas eles decidiram correr esse risco, porque havia a necessidade de Paulo e Barnabé dar uma mensagem muito importante para aqueles cristãos que habitavam em Antioquia, Icônio e Listra, e que tinham testemunhado o quanto Paulo e Barnabé haviam sofrido perseguições ali, e inclusive tinham visto eles saindo da cidade fugidos, irmãos. Não é vergonha você fugir
para preservar a sua vida. Amém? O texto bíblico mostra Paulo fugindo em diversas ocasiões. E não há nada de errado nisso. Nós estamos fugindo por um motivo muito justificável, que é a pregação do Evangelho. Porque se nós morrermos, não temos mais como pregar o Evangelho. Amém? O nosso Deus não usa espíritos para pregar o Evangelho. Ele usa pessoas de carne e osso para pregar o Evangelho. E Paulo e Barnabé voltaram para aquelas cidades para dar um recado muito importante para aqueles cristãos que tinham visto eles saírem de onde eles moravam fugidos. E qual era o recado importante? Que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Eu gostaria de ler novamente esses 2 versículos para que você preste bastante atenção, que este foi o propósito, deixar esta mensagem. Versículo 21: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, e é interessante que nesta cidade nós não vemos perseguição, em Derbe, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Naturalmente, Paulo e Barnabé imaginaram que aqueles cristãos também sofreriam perseguição naquelas cidades. E por que é que nós, quando nos convertemos a Cristo, por que é que nós, quando nos convertemos a Cristo, sofremos perseguição, somos atribulados, passamos às vezes mais problemas do que antes da nossa conversão? Isso é um fato. Por que é que isso acontece? Certamente porque, ao nos convertermos a Cristo, nós ganhamos 3 grandes inimigos. Eu já preguei sobre isso aqui, eu já ensinei isso aqui, várias vezes, na verdade. Nós nos tornamos inimigos da nossa carne, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele se opõe aos desejos mundanos da nossa carne. Então nós temos a oposição da nossa própria carne, nós temos a oposição do sistema que opera nesse mundo. O sistema deste mundo se opõe à nossa prática cristã, à nossa vivência em Cristo, a andarmos no Espírito e não na carne. Então há uma oposição do mundo contra nós, que não nos compreende, que nos chama de fanáticos, de paranoicos, de bitolados, de santarrões, e não compreendem por que nós buscamos andar em santidade e amor ao próximo, não pagando o mal com o bem, antes pelo contrário, orando pelos que nos perseguem, abençoando os que nos maldizem, fazendo o bem aos que nos fazem o mal. O mundo não entende isso. O mundo não entende por que é que não somos gananciosos, por que é que não buscamos riquezas, por que é que mesmo no meio de adversidades nós não murmuramos, continuamos adorando a Deus, continuamos cultuando o Senhor. O mundo não entende isso. Eu estou me referindo a verdadeiros cristãos. Deu para notar, né? O mundo não entende isso. Mas não é só a oposição da nossa carne e a oposição do mundo. Como se não bastasse, nós temos também a oposição do próprio Satanás. Aliás, esse nome já significa adversário. Nós temos a oposição dos espíritos malignos que o servem. Eles se opõem contra nós. Armam situações para que nós estejamos caindo em tentação. Mas a palavra de Deus nos ensina que se nós tivermos uma vida de oração, de meditação na palavra,
O Espírito Santo de Deus habita em nós, e maior é o que habita em nós do que o que está no mundo, do que o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Maior é o Espírito Santo de Deus em nós. Não importa a cilada, não importa a tentação, maior é o que está em nós. Agora, para que este maior habite em nós, nós temos que andar no caminho que o Senhor nos chama a andar. Em primeiro lugar, num caminho de arrependimento de pecados. Quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, a sua primeira palavra que aparece, tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas, é: arrependei-vos. Sem arrependimento não há salvação. Enquanto o nosso eu, o nosso orgulho, enquanto a soberba em nós, enquanto o nosso ego está imperando na nossa vida, não há espaço para o Espírito Santo de Deus em nós. Ele não nos invade, ele nos convida a um relacionamento com ele, a abrirmos o nosso coração para que ele faça morada em nós. E aí sim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí sim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Imaginem, amados, o mesmo poder que operava em Cristo, operando em cada um de nós, o mesmo poder. Aleluia, isso é maravilhoso. Agora, isto não significa que não passaremos por tribulações. Meus amados, passaremos. Temos passado tribulações. E eu não estou aqui para enganar vocês, amados. Quanto mais se aproxima o fim, maiores serão as tribulações, não somente na nossa vida, mas a nível global, e não apenas local. Está escrito, tem que se cumprir. O mundo jaz no maligno e caminha para o seu juízo, mas nós que estamos em Cristo, somos por esse mundo perseguidos por Satanás, temos a oposição da nossa própria carne, mas em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. Somos mais que vencedores. E Paulo e Barnabé consideraram que era importantíssimo voltar naquelas cidades das quais eles haviam sido expulsos e fugiram de lá. Mas eles consideraram que valia a pena correr o risco de morte para ter com aqueles discípulos que eram novos convertidos e adverti-los de que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Somente aqueles que entregaram a vida para Jesus no leito de morte é que estão livres de passar por aquilo que nós estamos passando, irmãos. Por outro lado, eles não terão muitos galardões, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Porque, e eu vou falar sobre isso aqui, eu não quero me antecipar na mensagem, mas cada tribulação que passamos e vencemos, guardando a palavra da perseverança em nosso coração, nos dá uma recompensa da parte do Senhor. E se essa recompensa não vier agora, ela virá no porvir, mas ela virá, porque Deus é fiel à sua palavra, e foi Ele que prometeu. Mas eu não estou aqui nessa manhã para falar sobre o porquê nós temos que passar por muitas tribulações. Eu já expliquei aqui, porque há uma oposição da nossa carne, do mundo e de Satanás. Então esse é o porquê. Só que mais importante que o porquê é o para quê. Para que temos que passar por muitas tribulações? Ou seja, qual é o propósito disso? Qual é o propósito de Deus permitir que nós que somos seus filhos passemos por muitas tribulações? Amados, em primeiro lugar, é necessário para que a igreja, e o que é a igreja? É o corpo de Cristo. A igreja, ela seja composta de verdadeiros cristãos. A igreja, que é o corpo de Cristo, precisa ser composta de verdadeiros cristãos. E não há nada melhor do que uma tribulação na nossa vida, para que nós
estejamos sendo provados se de fato somos ou não convertidos a Cristo. É muito fácil dizer que é cristão quando você está com saúde plena, quando você está com a conta bancária alta, quando você está cercado só de amigos, você não tem oposição, você não tem inimigos. É muito fácil ser cristão quando tudo vai bem, não é verdade? Mas é quando somos perseguidos, provados, quando estamos com pouco dinheiro, quando estamos com a saúde debilitada, é nesse momento que somos provados se realmente somos servos de Cristo, ou se vamos negá-lo, ou se vamos nos escandalizar com as adversidades normais da vida, irmãos, normais da vida. Só que entenda, para nós essas adversidades são ainda maiores, porque nos tornamos inimigos do mundo. Mas preste atenção nisso, é preferível ser inimigo do mundo, da carne e do diabo, do que ser inimigo de Deus. Porque tudo isso que eu disse aqui, o mundo, a carne e o diabo, tudo isso faz parte da criação. Mas Deus é o Criador, Deus é o soberano, Deus detém o controle de tudo no universo. E não há loucura maior do que se tornar inimigo de Deus. E Tiago nos adverte disso na sua epístola, dizendo que aquele que se constitui amigo do mundo, ou seja, que segue o curso deste mundo, se constitui inimigo de Deus. Não queira ser inimigo de Deus, não queira contender contra Deus, não queira se opor a Deus. Por isso que o Evangelho começa com um arrependimento. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor e reconhecer quem Ele é Deus. E quantos são os crentes hoje que confundem os papéis, que se colocam no lugar de Deus e olham para Deus como se Ele fosse o seu servo. Olha, se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu rasgo essa Bíblia. O último que eu ouvi dizer isso, a história verídica, foi um pastor que numa pregação ele pegou a Bíblia, levantou e falou: aqui ó, ele falou algo, ele não falou rasgo não, ele falou para mim até pior, ele falou assim: aqui ó Deus, está aqui escrito ó, se o Senhor não fizer, eu esfrego isso na sua cara. Pastor, para mim impostor, né? Porque pastor não, de maneira alguma se dirige assim a Deus. Mas temos que ter o temor de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Dentro de uma semana, não se passou uma semana, em uma semana, aquele pastor foi assassinado. E sabe como? Com diversos tiros na cara, de forma que a cara dele ficou irreconhecível. Com Deus não se brinca, irmãos. Irreconhecível. Vocês acham que foi por acaso isso? Eu tenho certeza que não, absoluta certeza que não. Então não queira ser inimigo de Deus, vamos ser amigos de Deus. Seja inimigo do mundo, seja inimigo da sua carne, seja inimigo do sistema, seja inimigo de Satanás, mas seja amigo de Deus. Não por interesse, mas porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele é o nosso Pai. Ele teve tanto amor por nós, que vendo a miserável condição que o ser humano se achou por conta do pecado, Ele nos trouxe a libertação, nada mais, nada menos do que enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo, para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. A maior bênção que nós podemos ter é o nosso relacionamento com Deus restaurado. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, mas Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, riscando todo o escrito de dívida que havia contra nós em relação a Deus.
Não há mais agora separação entre nós e o nosso Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá livre acesso a Deus, não somente como um Rei soberano, mas como o nosso Pai eterno, com o qual nós podemos ter e devemos ter, porque Ele quer que tenhamos um relacionamento íntimo, diário, verdadeiro, sincero. Não há ninguém que conheça melhor você do que Deus, que compreenda melhor você do que Deus, que saiba o que você está passando, e Ele ama você, Ele conhece os seus problemas, Ele sabe das tuas tribulações, mas Ele permite que você passe por tribulações, porque há um propósito nisso, há um propósito. Em primeiro lugar, você está sendo provado se realmente você nasceu de novo, se você compreendeu o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvação. Não é o poder de Deus para a abastança das riquezas desse mundo. Não é o poder de Deus para que não tenhamos mais problemas, dificuldades, desafios. É o poder de Deus para a salvação. E o que é a salvação? O Espírito Santo de Deus nos fazendo uma nova criatura para Deus. O Evangelho não consiste em ter, o Evangelho consiste em ser uma nova criatura, ser nascido de novo, a ponto de você poder declarar como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Isso é o Evangelho, nos tornarmos Cristo, ou seja, estarmos nele, compreende? Daí a palavra cristão, porque somos dele, estamos no corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Aleluia! Eis o significado da ceia, de comer o pão e beber o cálice. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quando nós participamos disso, estamos dizendo: habita em mim, Senhor. Eu sou um corpo contigo. Eu quero que o teu sangue passe pelas minhas veias. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Será que nós entendemos que as tribulações são necessárias, irmãos? São necessárias, amados. Não são muitos os que se salvam, não são. Toda vez que Jesus era seguido por uma grande multidão, e se você ler os 4 evangelhos, você se dará conta disso. Toda vez que Jesus era seguido por uma grande multidão, ele trazia uma palavra dura, como por exemplo: se você amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. E se você não negar a si mesmo e tomar a sua cruz a cada dia, você não é digno de mim. Quem não aborrece seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não aborrece seu filho ou sua filha não pode ser meu discípulo. Quem não aborrece a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ele sempre trazia uma palavra dura. Para quê? Era uma sacudida, irmãos. Compreendem? As folhas secas têm que cair. Aqueles que não têm vida em si mesmo têm que cair. É necessário. A igreja se constitui de pessoas nascidas de novo, e não de velhas criaturas que não abandonam o pecado, que não vivem para Deus, mas que são egoístas, avarentas, gananciosas, mesquinhas, buscando a Deus por interesse de alguma coisa, e não por aquilo que Ele é, tão somente porque Ele é Deus. Aleluia. Por que eu sirvo a Deus? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, é digno de toda adoração, de todo louvor, é digno da minha vida. Isto é a conversão, é um voltar-se completamente para Deus. Então é necessário que passemos por tribulações. Um verdadeiro discípulo se faz quando este discípulo ele é ensinado sobre tudo o que Jesus ordenou. Infelizmente hoje nós encontramos congregações que se dizem igrejas de Cristo,
aonde se fala o nome de Jesus, glória a Jesus, aleluia a Jesus, mas não se ensina o que Jesus ensinou. É assustador isso, irmãos. Quando o Senhor nos deu a grande comissão, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, Ele acrescentou, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, mas Ele prosseguiu dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um verdadeiro discípulo é aquele que anda no caminho que o Senhor Jesus andou e nos ensinou. Se nós não temos andado nesse caminho, se nós não temos seguido os ensinamentos de Cristo, sobretudo o amor a Deus e ao próximo, não somos discípulos de Cristo. Ou se quando vem a tribulação nós deixamos de amar a Deus, deixamos de amar ao próximo, não somos discípulos de Cristo. A tribulação é necessária para que nós sejamos revelados. Interessante que a palavra, agora eu estou em dúvida se é a palavra provação ou tribulação, mas tenho quase certeza que é tribulação. Essa palavra significa, sabe o quê? Ser espremido, eu creio que é provação, melhor dizendo. A palavra provação significa ser espremido. E aí eu me lembro de quando eu faço uma limonada, que eu pego o limão, espremo ele, né, entre o meu dedo polegar e indicador, e depois que eu faço isso, eu ainda pego um garfo, coloco dentro dele e faço assim com o garfo para tirar até a última gota daquele limão. Vai ser miserável assim lá na China, né? Olha o Július aqui. Você sabe quanto custa cada gota de um limão? Mas é assim, amados, para que seja revelado o que há dentro de nós, só tem um jeito, irmãos, a gente ser espremido. Quando nós somos espremidos, quando a coisa aperta, aí é que se revela quem a gente é realmente. É aí que se revela. Então, amados, não reclame das tuas tribulações, porque elas estão te dando a oportunidade de você se revelar um verdadeiro discípulo de Cristo. Alguém que realmente ama o Senhor, que exalta o Senhor em qualquer circunstância, amados. Aleluia! Que não teme o que acontece nem o porvir, porque Deus é o seu refúgio e fortaleza, e você sabe que Ele é o seu socorro bem presente na tribulação. Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. Eu tenho aqui, por exemplo, o ensinamento na parábola do semeador. A primeira parábola que o Senhor contou, Ele já nos ensinou isso. Lembram da semente que caiu em solo rochoso? O Senhor disse que aquela semente representa a pessoa que recebe o Evangelho com alegria, mas se recebeu com alegria, talvez seja porque não entendeu muito bem. Porque em primeiro lugar o Evangelho nos confronta com nossos pecados e nos causa uma tristeza, uma vergonha, um quebrantamento, lágrimas. Depois vem a alegria. Mas o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz, ele não tem raiz. Então o que acontece? O Senhor explica: chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Compreende? Vem a angústia, vem a perseguição. Se nós não tivermos raiz, se não estivermos enraizados em Cristo, na sua palavra, não aguentamos. E é necessário que haja essa tribulação, essa perseguição, essa angústia, para que nós sejamos provados. Porque se nós nos escandalizarmos, então é porque a semente não tem caído em boa terra. Boa terra. Eu trouxe uma pregação sobre isso recentemente também. Será que o nosso coração é uma boa terra? Será que temos ouvido a palavra com bom e reto coração para nos submetermos a ela, independentes das circunstâncias? Aleluia. Eu
Tenho outros versículos aqui que eu poderia compartilhar com vocês. Por exemplo, quando o Senhor nos conta a parábola da casa edificada sobre a areia e da casa edificada sobre a rocha. Notem que a tempestade vem para as duas casas. O pastor Robson pregou sobre isso recentemente, uma pregação de dezembro de 2016. A tempestade, ela vem tanto para quem ouve a palavra e pratica, quanto para quem ouve a palavra e não pratica. Agora, a diferença é que aquele que ouve a palavra por ouvir, ele está aqui, está sentado entre nós, mas está só ouvindo, não está de bom e reto coração, disposto a praticar aquilo que está ouvindo. Esta pessoa, quando lhe vem a tribulação, quando vem a tempestade da vida, o que acontece com ela? Ela desmorona. Ela entra em depressão, fica angustiada, sabe? Começa a murmurar, a sua vida desaba, porque ela tinha uma expectativa errada no caminho ao qual ela foi proposto seguir. Será que nós estamos compreendendo que precisamos passar por tribulações? Outra razão da tribulação na nossa vida é para que venhamos nos fortalecer na fé. O versículo que nós lemos, os dois versículos, no versículo 21, é dito que havia sido feito muitos discípulos, né? E os verdadeiros discípulos nós já vemos que são aqueles que passam por tribulações e perseveram. E no versículo 22 está escrito que Paulo e Barnabé estavam fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer o quê? Permanecer firmes. Permanecer? Vamos falar isso bem alto, irmãos. Vocês estão com fome? A permanecer firmes. O quê? Firmes. Então olha para o teu irmão e diz para ele: permaneça firme, meu irmão. Firme. Agora firme no quê? Firme na fé. Amém? Firme na fé. Outra razão da tribulação acontecer nas nossas vidas é para que nós venhamos nos fortalecer na fé. Quando nós passamos por tribulações, o que o Senhor espera de nós não é que nós venhamos murmurar, venhamos reclamar, nos afastar dele. O que o Senhor espera de nós é que nos acheguemos mais a ele, queridos, que venhamos nos alimentar mais da sua palavra, para que estejamos mais fortalecidos, que estejamos buscando mais a ele em oração, para que sejamos cheios da força do seu poder. Foi o que Paulo quis dizer, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, na meditação da sua palavra, na prática da sua palavra, e na força do seu poder, por meio do quê? Da oração. O Pai dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se nós não oramos, se nós não buscamos, se nós não insistimos, não somos cheios do Espírito Santo. Precisamos, amados, buscar mais a Deus em oração, para o nosso próprio bem. Quando vem o dia da angústia, o dia da tribulação, se nós nos encontramos fracos e murmuramos, e nos afastamos dos cultos, isto significa que estamos colhendo aquilo que plantamos, ou seja, não estávamos tendo uma vida regada à meditação nas Escrituras e à oração. Por isso eu estou insistindo que todos me acompanhem na leitura da Bíblia neste ano. Precisamos ter o hábito de ler a Bíblia, e não é só 1 ou 2 versículos por dia, não, são capítulos por dia, e meditar nesses capítulos, extraindo ensinamentos práticos na nossa vida. Como é que nós encaramos a tribulação?
Paulo, o apóstolo, encarava a tribulação como a oportunidade dele se fortalecer. Por isso que Paulo disse: quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos atravessando adversidades, é que mais precisamos nos aproximar de Deus, é que mais buscamos a presença de Deus, ou pelo menos deveria ser assim. Então entenda, se você está atravessando uma tribulação, há um propósito nisso, o propósito de que você busque mais a presença do Senhor. Tiago compreendia também isso perfeitamente como Paulo. Na sua epístola, no capítulo 1, ele começa a epístola no versículo 2 dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém? A nossa fé tem que ser provada, não para que sejamos reprovados, mas para que sejamos aprovados. E realmente, por diversas vezes, Paulo escreve sobre isso nas suas epístolas, e eu acho algo extraordinário. Como é que hoje, pessoas que se dizem pastores, chegaram ao ponto de distorcer tanto a palavra, ensinando que um cristão não deve passar por tribulações, ou que quando passa por tribulações é porque tem algo errado na sua vida, está em pecado. Vocês já devem ter ouvido alguém ensinando isso. E infelizmente, esse tipo de ensinamento contrário às Escrituras é o que tem sido pregado na TV, na rádio. Ontem eu ouvi um irmão dizendo, dando um testemunho para mim, ele falou: pastor, eu quero contar uma benção. A minha esposa não ouve mais rádio evangélica. E talvez você diga: mas que bênção é essa? O que há de bênção nisso? A bênção é que infelizmente hoje as rádios evangélicas trazem o ensinamento deturpado da palavra de Deus. Muitas músicas evangélicas hoje produz a ganância no seu coração. São músicas que incentivam você a buscar a Deus por interesse do ter. E pouquíssimas são as músicas, os louvores a Deus, que nos incentivam a uma transformação interior, a sermos uma nova criatura, a deixarmos de ser egoístas, avarentos, vaidosos, maus. Pouquíssimos são os louvores que nos ensinam a pagar o mal com o bem, mas eu encontro louvores dizendo que a minha vitória vai ter sabor de mel, porque eu vou ver o meu inimigo com inveja de mim. Pelo amor de Deus, isso é a música do diabo, irmãos. Vocês me desculpem dizer. Se alguém gosta dessa música, me perdoe, porque isso não é inspirado pela palavra de Deus, não é. A partir do momento que a motivação é uma vitória para que aqueles que antes te perseguiam agora fiquem com inveja de você, isso não é de Deus, não. Não é. Sabe, amados, seguir Jesus não é melzinho na chupeta. Não é, não. Não é. Jesus não nos chamou para sermos o docinho da terra. Ele nos chamou para sermos o sal da terra. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que você tem que ser amargo, mas eu estou dizendo que você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E que nós vamos sim passar adversidades, nós vamos sim passar tribulações, mas que tudo isso que nos acontece é para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É para que nós tenhamos testemunhos de uma vida vitoriosa, mas vitoriosa de verdade, porque hoje o crente quer vitória sem luta. Eu não entendo isso. Eu conheço um irmão que toda vez que ele me vê, ele diz assim: e aí, pastor, só vitória? E eu repito para ele: só luta, meu irmão. E ele responde: mas que é isso, pastor? Como assim só luta? Ué, meu irmão, você quer vitória sem luta? Hã?
Só luta, com vitória, mas luta. Amém? Então a ideia de uma vida cristã sem tribulação é uma ideia errada, é uma ideia antibíblica. Aos Romanos, vejam a mentalidade de Paulo, irmãos. Aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, ele escreve: nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só, ele se gloriava na tribulação. Você já encontrou um irmão assim? E aí, meu irmão, é verdade que você está passando por tribulação? É verdade, ô glória! Estou passando por tribulação, ô glória! Você já viu alguém assim? Mas Paulo era assim. O apóstolo Paulo era assim. Ele se gloriava nas tribulações. Olha o que ele escreve, Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Então, quanto mais tribulação ele passava, mais certeza ele tinha que estava no caminho certo, que era um filho de Deus. Compreendem, irmãos? Quando tudo vai muito bem na nossa vida, provavelmente há alguma coisa errada. Porque se nós realmente somos servos de Cristo, nós estamos sofrendo a oposição da nossa carne, é uma luta diária contra o pecado, diária. Estamos sofrendo oposição, às vezes, dos próprios familiares que ainda não seguem a Cristo, ou até de alguns que dizem que seguem, mas que não seguem completamente, e que se opõem à nossa vida íntegra e reta, que eles chamam de fanatismo, e a oposição espiritual, a oposição do próprio diabo. Mas quando nós passamos por tribulações, nós nos achegamos mais a Deus, nós crescemos em perseverança, em fé, em esperança e em amor. Amém, queridos? Então, veja a tua tribulação de outra maneira. Você me desculpa dizer isso, eu sei que parece uma loucura, mas você quer crescer bastante nesse ano? Quantos querem crescer bastante, espiritualmente falando? Você quer? Então deseje ter bastante tribulação. Bastante tribulação. Cuidado com o que você pede a Deus. Quanto mais eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, mais tribulação Ele me dá. Porque não tem outra forma de crescer, irmãos. Não tem. Agora, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero crescer. Amém? E eu encontro em Jesus uma inspiração tremenda, porque não houve ninguém que tenha sofrido mais perseguição, mais tribulação do que o nosso Senhor Jesus. E Ele venceu. E por isso Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por isso João, que tinha uma grande intimidade com o Senhor Jesus, a ponto de reclinar sua cabeça sobre o seu peito, escreveu: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Então teremos aflições, teremos tribulações, mas é para que a nossa fé cresça, é para que a nossa fé prevaleça, porque esta é a vitória que vence o mundo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E finalmente, nós passamos por tribulações para que sejamos achados, encontrados, tidos por dignos de tão grande salvação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isaías disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Não é para aqueles que amam esse mundo, não é para aqueles que amam os seus prazeres carnais, não é para aqueles que amam as trevas, o sistema, é para aqueles que amam o Senhor. É para aqueles que perseveram em andar por um caminho apertado. É por aqueles que renunciam a si mesmos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Eterna, irmãos. Deus, eu não entendo isso, irmãos.
Meu Deus, eu queria ter nascido no século 17, irmãos. Eu queria ter pregado o evangelho no século 17, irmãos. No início do século 18 no máximo. Porque depois, é isso aí que a gente vê. Se eu dissesse aqui que você vai comer o melhor dessa terra, você diria assim: oh glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Profetiza mesmo, pastor, um 2017 abençoado para mim. Mas eu estou falando para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você que o ama. E eu não estou ouvindo aqui um glória a Deus, eu não estou ouvindo aqui um aleluia, louvado seja o Senhor, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Oh meu Deus, aonde está o nosso amor? O nosso amor está nesse mundo, nosso amor está na nossa carne. Essa carne se apodrece a cada dia que passa. A cada ano que passa eu encontro mais rugas na minha pele. A cada ano que passa eu encontro um outro Alan diante do espelho. Mas o que Deus tem prometido para nós é um corpo glorioso, incorruptível. Aleluia! É o que Ele tem preparado para nós, a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus é fiel. Se você ama a Deus, esta coroa está reservada para você, a coroa da vida, e é a vida eterna. Num mundo onde não há mais injustiças, onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais pranto, onde só há paz e alegria no Espírito Santo, na presença do Senhor. Eternamente, eternamente, eternamente com Jesus, com Ele. Uma vez num livro de John Piper, escrito Deus é o Evangelho, cujo título é Deus é o Evangelho, ele escreveu algo muito forte ali que eu nunca mais esqueci. Se Jesus não estivesse no céu, ainda assim você gostaria de ir para lá? Qual é o teu interesse no céu? Você está interessado no céu por medo do inferno? Você está interessado no céu para tomar banho de cachoeira todo dia? Para comer de graça todo dia? Você está interessado no céu para passar umas férias eternas? É assim que você enxerga o céu? Porque o céu é Jesus, irmãos. O céu é Cristo. O céu é Deus. É Deus. Se você não ama a Deus, seu destino não é o céu. Nós nos convertemos porque compreendemos que somos dele, porque compreendemos que esse mundo se corrompeu. O propósito original da criação é a glória dele, a glória de Deus. O homem foi criado como coroa da sua criação, e ao nos formar, o Senhor soprou em nós do seu próprio Espírito, para que nós vivamos para a glória dele, não para a nossa glória, mas para a glória dele. E em Cristo, o Senhor está chamando para junto de si uma nova criação. Ele está nos dando uma segunda chance. A chance de agora, nesse momento, nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos a Ele de todo o nosso coração, para que escapemos da condenação a qual este mundo está já preservada. Meus irmãos, será que você compreende que as nossas provações têm o propósito de que sejamos achados dignos de tão grande salvação? É algo tão maravilhoso que nós precisamos ser provados, irmãos. Não é qualquer um não, irmãos. Eu não estou dizendo que há mérito nosso não, mas eu estou dizendo que a própria palavra nos ensina que temos que ser achados por dignos de tão grande salvação.
Nos lembremos disso nas nossas tribulações, especialmente se são tribulações por causa do nome de Jesus. E na verdade, a verdade é a seguinte: se você é convertido a Cristo, toda a tribulação que você passa é por causa disso, porque você se converteu a Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguições, ou padecerá perseguições. Porque a oposição se levanta, o adversário se levanta. Então toda a adversidade é porque somos do Senhor. Mas o Senhor nos prometeu que quando isso acontece, há uma grande recompensa nos aguardando no porvir, se nós perseverarmos, se nós não retrocedermos. O Senhor declarou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque também assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Há um grande galardão, amados, nos aguardando. Então, tire os olhos do problema, tire os olhos da tribulação, olhe para Cristo, olhe para o galardão, que é o Senhor, que é Deus. Enquanto Pedro olhou firmemente para Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas que se levantavam, e sentiu o vento forte que vinha contra ele, ele começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor teve tanta misericórdia que o salvou, mas o salvou dizendo: por que duvidaste, homem de pouca fé? Onde está a tua fé? Não tire os olhos de Cristo, olhe para Ele, para Cristo, não olhe para o teu problema. Todos os problemas que nós enfrentamos são passageiros, todos eles. Pense no maior problema que você já teve na sua vida. Duas coisas: primeiro, esse problema já acabou, razão pela qual você está olhando para trás para se lembrar dele. E segundo, você está vivo, porque senão você não poderia se lembrar dele. Deus é contigo, Deus é contigo, e assim como Ele ajudou você nas tribulações anteriores, Ele vai continuar ajudando você agora também. Ele não desiste de você, Ele ama você. Ele já deu prova desse amor na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. O que mais você quer? Ele já provou o quanto Ele te ama. Ele já provou o seu poder ressuscitando a Jesus ao terceiro dia. E Ele já provou o quanto Ele quer você, porque o Senhor Jesus disse: eu vou, mas voltarei para vós, e eu irei preparar um lugar para vós. Junto com Ele, junto com Cristo, nós estaremos eternamente. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso Paulo escreveu: eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente são infinitamente pequenos comparados com a glória a ser revelada em nós. Vale a pena permanecer fiel. Eu quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Eu sei que há irmãos aqui passando tribulações tão grandes. Meu Deus, nós entramos esse ano com notícias tão tristes acerca de alguns irmãos. Tão tristes. São tribulações. Mas estes irmãos estão sendo provados para que eles sejam aprovados, queridos. Se você está passando uma tribulação, o propósito de Deus é que você seja aprovado, é que você não desista, é que você se aproxime mais dEle, tenha um horário todos os dias para buscar mais a Deus, para meditar na sua palavra, para conversar com Ele. Ele conhece você, mas Ele espera que você converse com Ele, que você tenha uma intimidade com Ele, porque Ele ama você. Eu quero convidar você a conversar com Ele agora, nesse momento.
Vamos orar ao Senhor? Se você quiser, fique de pé. Se preferir, fique de joelhos, mas vamos todos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a enxergar as tribulações com outros olhos, Pai, com os Teus olhos, ó Senhor. Como Paulo enxergava as tribulações, como Tiago enxergava as tribulações, como o autor da epístola aos Hebreus enxergava as tribulações, como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Ti em oração, Pai. Que venhamos enxergar as nossas tribulações como algo necessário, Pai, nos lembrando, ó Deus, de que os sofrimentos presentes não se comparam à glória que está por vir, Senhor, e que por isso precisamos permanecer firmes e fiéis a Ti, Pai. Firma-nos, ó Senhor, na Tua presença, na Tua palavra. Firma-nos em Ti, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis até o fim. Pai, eu não Te peço que o Senhor nos livre das tribulações, mas eu Te peço bom ânimo, Senhor. Dá-nos bom ânimo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a atravessarmos os problemas, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, como Paulo se gloriava nas suas tribulações, como Tiago se alegrava nas provações. Que nós também vejamos desta maneira, Pai. Como o autor dos Hebreus compreendia que as tribulações, as provações eram a prova de que nós somos os Teus filhos e de que o Senhor está trabalhando na nossa vida, como o oleiro que está ali trabalhando no vaso. Senhor, venha trabalhar em nós, venha trabalhar em nossa vida. Nós quebrantamos o nosso coração na Tua presença, que o Teu Espírito Santo gere em nós o verdadeiro arrependimento, uma real conversão a Ti. Pai amado, faça a Tua vontade prevalecer em nossa vida, porque é o Senhor que opera tanto o querer quanto o realizar. Converte-nos a Ti, Senhor, e verdadeiramente seremos convertidos. Assim Te oramos, Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem temos a esperança de contemplar por toda a eternidade. Amém e amém. Graças a Deus.